boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. O Paulinho agora nesse momento está dormindo. A gente acordou cedo hoje. Ele tomou banho de sol, ficou bastante por fora hoje. Eu aproveitei limpar o quarto dele, coloquei as cobertas dele no sol, os colchões, né? Aproveitei limpar o teto, o canto da parede, né? Tá com um pouco de bolor, essas coisas, né? Então aproveitei limpar bem, porque é o que dá pra mim fazer no momento, né? Precisa de uma pintura, mas. Ai, desculpa. Não tenho condições no momento. E uma hora dá certo. Então a gente faz o que dá, não é verdade? Cuida da forma que dá. E depois que eu limpei tudo, que sequei, tudo que eu guardei, ele foi lá e deitou e dormiu, né? Então eu cansei também, né? Cansei bem. Como eu falei, né, nos outros vídeos que eu tô com hérnia, nossa, me deu uma dor, uma ânsia, sabe? Aí deitei um pouquinho, descansar. Aí acordei agora, resolvi fazer esse vídeo. Ontem ele foi com o pai dele, né? Aí eu aproveitei para assistir o jogo, né? Gente, eu não sou muito de assistir o jogo, mas o da Copa, assim, eu sempre assisto, sabe? Mas, assim, nunca dei tanta importância, assim. Talvez a idade que tá chegando, né? A maturidade, não sei. Então, tô muito filosófica. E essa semana, todo mundo falando, né? Do jogador, né? Da Noruega, do Haaland, né? Aí eu falei, vou pesquisar, né? Vou xeretar, né? Eu vi alguns vídeos dele jogando e tal. Falei, nossa, né? Que espetacular. E eu fui ver e constatei, né? A rotina dele, a alimentação, né? O foco dele em ser um bom jogador, em ter saúde, né? Então, eu falei, caramba, esse cara merece, né? Se ele ganhar, eu nem vou ligar, porque a dedicação da pessoa, você vê a diferença, né? E deu certinho, né? O jogo de ontem, o Brasil teve 4 ou 5 oportunidades para fazer um gol e não conseguiu. Então, né? O raciocínio, a força para chutar, eu acho que tá tudo envolvido, né? Com a dedicação que a pessoa ela faz, né? Para fazer alguma coisa bem feita, né? Ele teve 3 oportunidades, ele aproveitou, né? Então, como eu falei que eu tô muito filosófica, né? Depois de mais velha, com 41 anos, quantas oportunidades a gente já teve na vida, né? De dar o melhor, de fazer o melhor como ser humano, né? Como mãe, como pai, como irmã, como filha, como irmão, como vizinho, como amigo, né? Como uma pessoa que acorda todo dia e dá valor pra vida, né? Pra vida. Quantas oportunidades a gente tem, né? E a gente tá tão focada com o social, né? Tão focada em se mostrar bem na internet e nas redes sociais, né? Eu vi aí que foi uma semana assim de muito deboche, né? Ah, com o jogador lá, né? Mas quando a gente dá o melhor da gente, né? Às vezes as pessoas debocham mesmo, né?
mas a gente tem a certeza que a gente tá dando o melhor da gente, né? Então, é pra gente refletir, né? Nem sempre a gente precisa estar mostrando, né? Às vezes as pessoas elas querem tanto mostrar para o mundo que tá sendo um bom pai, uma boa mãe, né? Uma boa pessoa, tal, mas quando é no oculto não faz o que deve ser feito, na verdade. Então, eu fica aí a minha admiração, né, por esse jogador. Vou torcer por ele, né, nos próximos jogos. E o quanto que uma alimentação, uma rotina, né, ela influencia no raciocínio, no porte físico da gente, da pessoa, né, do jogador, né, e trazendo pra mim, né, que tô mexendo muito na minha alimentação, do meu filho, né, me senti muito incentivada, né, em ver a rotina dele. Eu sei que vai ser muito comentada ainda, vão falar bastante sobre alimentação, a rotina dele e tal, mas eu fiquei muito admirado com a dedicação, né? Da alimentação dele, da rotina. Então, quanto que a alimentação ela influencia, né? Na gente, na saúde, ela reflete, né? Nas coisas da gente do dia a dia. É, eu tô me sentindo tão bem ultimamente, sabe? Que nem eu falei, né, outro dia, que eu tirei o açúcar do meu filho, né? Dele e meu também, né? Tô me sentindo tão bem, né? A minha cabeça tá, entendeu? É claro que eu ainda tenho muitos momentos de ansiedade, né? Eu me cobro muito, eu quero dar o melhor pro meu filho, eu quero fazer o melhor, tal. Mas, por outro lado, não é tudo a minha responsabilidade, né? Mas se eu pudesse, eu faria tudo pelo meu filho. Mas não tá tudo no meu alcance, na verdade. Mas essa semana eu comecei me sentindo bem e tal. E comecei a fazer algumas mudanças aqui em casa, umas limpezas, sabe? Tô direcionando a minha casa, as minhas coisas, tudo na Feng Shui, né? Dá uma pesquisada aí pra vocês ver. E eu tô sentindo que a minha mente tá tão mais assim, mais aberta, sabe? Então tô gostando bastante. Quero, né, mais pra frente postar aqui mais resultados, né, em relação a isso. Mas tô me sentindo tão bem comigo mesma, sabe? É, é claro que sim, né? Eu me cuido, eu passo no médico, tomo o antidepressivo e tal, né? Quero uma hora poder parar de tomar, né? Estamos aí no caminho, né? Mas é isso, pessoal. É, não tô nem. Muitas pessoas ficaram tristes, né? Mas o quanto que o brasileiro ele não dá valor para aquilo que ele tem, né? Não foca, não se prepara, né? Eu vi tanto murmúrio, tanta reportagem de jogadores saindo com 3, 4 mulheres e tanta coisa assim, sabe? Que chega a ficar. Eu fico decepcionado, sabe? Porque não tem mais aquela garra, aquela dedicação pros jogos, né? E isso ficou mais claro pra mim quando eu vi a rotina do Ronald, né? Então, não adianta nada a gente postar e fazer isso, fazer aquilo, se a gente não procurar ter uma rotina legal, né? Uma gratidão, né? Focar naquilo que a gente quer, se dedicar, né? Então eu tô muito assim, de uns tempos assim, muito focada no meu filho e lutar pelos direitos dele, sabe? Aqui na cidade, né? De Salto de Pirapora, porque tem nada, né?
É, meu filho passa com psiquiatra, com neuro, né? Já tem um tempo já. Ele tá com 21 anos. Desde que ele tem 18 anos, ele não faz mais terapias, né? Então, quanta coisa, né? A gente tem que lutar pelos nossos filhos, né? Porque as leis que tem em relação ao autismo são para os menores, né? Direito de diagnóstico, direito de fazer terapia, inclusão na escola e tal. Mas depois, quando chega uma certa idade, 18 anos assim, eles dão alta, né? Mas isso não é alta, né? É como se tivesse deixado de lado, né? Então, a luta, a minha luta hoje, né, com o autismo é na vida adulta, né? Não só pensando no meu filho, porque eu sou muito assim, eu tenho vários contatos, conheço várias pessoas que estão na mesma luta que eu, né? Então, chega uma hora que o seu filho não tem mais terapia, o seu filho regride, o seu filho começa a ficar nervoso, as medicações multiplicam e o único sossego, a única tranquilidade que a gente tem, às vezes, é ver ele descansando, dormindo, né? Porque as crises são muitas, né? Então, fica faltando alguma coisa, né? Eles precisam de um lugar para eles caminhar, para eles socializar, fazer um TO, né? Uma ecoterapia. Nossa, como seria bom ter ecoterapia em Salto de Pirapora, né? Porque a ecoterapia, ela pega várias deficiências, né? Síndrome de Down, cadeirante, autismo, esquizofrenia, né? O cavalo, ele tem ali como que se diz? Não sei explicar. Ele consegue acessar uma coisa no cérebro da pessoa que nem o terapeuta consegue, né? Então, como seria importante ter ecoterapia em Salto de Pirapora? Como seria importante ter em Salto de Pirapora várias pistas de caminhada, parques, porque a maioria né, dos que não conseguem hoje em dia participar de, de alguma escola, de algum centro cultural, o que faz bem para eles é caminhada, entendeu? Ver a natureza. Então, uma coisa tão simples, né? Que se tivesse já seria de grande ajuda, né? Então é isso, pessoal. Estamos na luta aí, desabafando um pouco com vocês, né? Peço que vocês curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal e do Paulinho, né? Para que intere 50 inscritos, pelo menos, né? Para que eu possa fazer vídeos assim online dele, né, ao vivo, porque muitas das vezes eu não consigo dar conta dele e gravar alguma coisa, sabe? O Paulinho, a gente precisa tomar muito cuidado, senão a gente derruba o celular e quebra, entendeu? Então é isso, pessoal. Que a gente possa aprender, né, com esse jogo de ontem, né? Que a gente tem que dar valor, né? Dar valor a cada oportunidade que aparece na vida da gente. E que as próximas seleções, né, daqui 4 anos, né, elas se empenhem mais, né, foquem mais quando forem jogar, né, que tenham mais dedicação, né. É o que faltou, dedicação e força, né. Se chutasse uma bola ali com força mesmo, pelo menos um gol ia ser feito, né. É claro que um gol foi, né, foi feito, mas poderia pelo menos ter empatado, né?
Mas eu nem tô triste com isso, tô feliz porque eu vi uma pessoa que se dedicou muito, se dedica, né? E ele nem faz isso pela Noruega, né? Ele faz isso por ele, né? Então, a gente dá o melhor da gente pela gente, né? Claro que a gente vai atrás, a gente luta, né? Mas a gente tem que dar o melhor para nós mesmos a cada dia, não é verdade? E é isso, pessoal. Eu falei demais já. Se eu não me segurar, já começo a falar bobeira. A gente tem uma indignação, né? Em relação ao autismo, né? A gente estamos na luta aí para fazer muita coisa por eles, né? Às vezes os nossos filhos não vai alcançar, né? Eu talvez não alcance, né? Essa geração de agora não alcance, né? Mas eu acredito assim que essa geração de agora que tá, né, participando, fazendo tratamento ali no Núcleo Azul, né? Aqui em Salto de Ibirapuera, né? Nem sabe da história, né? Do quanto nós mães lutemos, né? Fomos na câmara tarde da noite. Eu pegava meu filho, levava lá em Pilar para poder participar das reuniões, né? E o quanto a gente lutou, né? Para que hoje eles, né, as crianças que vêm aparecendo agora, né, com diagnóstico, tenham um tratamento, né? Embora a lista de espera é grande, né? Porque tá aumentando muito. Mas tem muito da gente, muita dedicação, né? E a gente tá na luta, né? Agora pros adultos, né? Se isso vai ser do nosso alcance, eu não sei, mas que seja, né? Que seja reconhecido, né? Porque as mães que têm filhos especiais, que já são adultos, elas estão invisíveis, né? Aqui na cidade. Tô falando da cidade, mas né? Não sei dizer em outros lugares, né? Mas é, sem acesso, né? A cuidar da saúde mental, fazer uma prevenção, passar com um psicólogo, né? Porque estão se dedicando 24 horas para cuidar de um adulto que não pode ficar sozinho, né? Então, é isso, pessoal. Vamos aproveitar cada oportunidade para dar o nosso melhor. E uma boa tarde para todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa relacionada ao autismo, quiser perguntar, tô aqui, tá bom? Se quiser me chamar no WhatsApp também, né? 015 99671. Opa, quase deu o nome da minha mãe. 015 997. Nossa, não vou lembrar, gente. Eu já falei demais já. Eu acho que não é pra mim falar o meu número do celular, não vou falar. Se eu lembrar uma hora eu falo. Lembrei. 996742933. Quem quiser me chamar lá no WhatsApp para conversar sobre o autismo, tô aberta, tá bom? E é isso. A cabeça aqui ó, já não tá funcionando mais. Vou descansar. Tchau, tchau.